Imagine uma pequena aldeia alemã, perdida nas brumas do tempo, onde o ritmo da vida era ditado pelo badalar dos sinos e pelas estações do ano. Estamos no coração da Baviera, no ano de 1216. A escuridão da noite é densa, quase palpável, e o silêncio que envolve as casas de madeira e palha de Benningen é absoluto, interrompido apenas pelo uivo distante do vento ou pelo estalar de algum galho seco na floresta circundante. No centro desse povoado humilde, ergue-se a igreja paroquial, um refúgio de pedra e fé para uma comunidade agrícola que depende inteiramente da proteção divina contra as intempéries e as doenças. Contudo, naquela noite específica, o silêncio sagrado do santuário é quebrado por um ato que faria tremer o mais corajoso dos homens da época. Uma sombra move-se furtivamente entre os bancos, evitando a luz pálida da lua que atravessa as frestas das janelas. O som metálico de uma tranca sendo forçada ecoa suavemente, mas para o criminoso soa como um trovão de condenação. Um sacrilégio impensável está prestes a ocorrer, o furto de uma hóstia consagrada. Este evento não foi apenas um crime contra o patrimônio da aldeia, mas um golpe no coração espiritual daquela gente. Para entendermos a magnitude do que aconteceu em Benningen há mais de 800 anos, precisamos mergulhar na mentalidade medieval. Um mundo onde a presença de Deus não era uma abstração teológica, mas uma realidade física e imediata. A Eucaristia era o ponto de união absoluto entre o céu e a terra, e qualquer desrespeito ao pão sagrado era visto como uma ferida direta no próprio corpo de Cristo. O mistério que cercaria Benningen, a partir daquele momento, transformaria a pacata Vila Bávara em um dos pontos mais intrigantes da história religiosa europeia, gerando relatos que desafiam o tempo e a lógica. Por que um ato de puro desespero e crime se transformaria em uma das manifestações de fé mais duradouras da história? A provocação que este milagre nos traz reside exatamente nessa transição entre o profano e o sagrado. O ladrão, movido por superstições distorcidas e uma busca desesperada por algum tipo de proteção mágica, não poderia imaginar que seu erro desencadearia um fenômeno que atrairia peregrinos por séculos. Benningen, em 1216, tornou-se o palco onde o divino decidiu responder ao sacrilégio com um sinal visível de sua presença, algo que as gerações futuras chamariam de sangue sagrado ou Heiliges Blut. Naquela Idade Média profunda, as relíquias eram os alicerces da identidade comunitária. Ter um objeto sagrado em sua igreja significava proteção, prestígio e uma conexão direta com o milagroso. Benningen era uma comunidade agrícola simples, mas que levava a sério sua devoção. Quando a notícia do desaparecimento da hóstia se espalhou, o pânico e a tristeza tomaram conta de cada habitante. Mas o que se seguiu a esse furto não foi apenas uma busca policial ou um lamento fúnebre. Foi o início de uma série de eventos sobrenaturais que colocariam à prova a razão humana. O que a ciência e a história moderna têm a dizer sobre fenômenos que parecem suspender as leis da biologia e da física? Como explicar hóstias que manifestam sangue vivo e permanecem preservadas através de guerras, incêndios e reformas religiosas? A história do milagre eucarístico de Benningen nos força a confrontar essas perguntas, conectando o espectador de hoje com o camponês do século XIII através de um sentimento comum: o espanto diante do inexplicável. Enquanto as autoridades da época tentavam entender o paradeiro do pão sagrado, algo muito maior estava sendo preparado nos arredores daquela vila. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A jornada por este mistério medieval está apenas começando e os segredos escondidos nas florestas da Baviera estão prestes a ser revelados, mostrando que, às vezes, a luz brilha com mais força justamente nos lugares onde a sombra do pecado tentou se esconder. Para compreendermos plenamente a magnitude do que estava prestes a ocorrer nas florestas da Baviera, é necessário recuarmos no tempo e observarmos o vasto e complexo mosaico que era o Sacro Império Romano-Germânico no início do século XIII. Sob o reinado do imponente imperador Frederico II,
conhecido por muitos como o Stupor Mundi ou o Espanto do Mundo, a Alemanha vivia um período de tensões políticas intensas e um florescimento cultural e espiritual sem precedentes. Frederico II era uma figura de contrastes, um monarca que transitava entre o racionalismo de sua corte na Sicília e a rigidez feudal das terras germânicas. Contudo, longe dos palácios e das disputas de poder entre o Papa e o Imperador, a vida nas pequenas aldeias, como Benningen, seguia um ritmo muito mais antigo e profundo, ancorado nas raízes da terra e no mistério do altar. Benningen era, naquela época, o arquétipo da comunidade agrícola medieval. Cada amanhecer trazia consigo o peso do trabalho braçal, a dependência direta das chuvas e a esperança de que as pragas não devastassem os campos de trigo. Para o camponês bávaro, a natureza não era um cenário bucólico, mas uma força viva que podia tanto sustentar quanto destruir. Nesse cenário de vulnerabilidade constante, a religião não era apenas uma prática dominical, mas o ar que se respirava. A igreja local era o único edifício de pedra que muitos veriam em suas vidas, servindo de refúgio contra o frio e de portal para o transcendente. Era ali que o tempo linear do trabalho se encontrava com o tempo eterno de Deus. E no coração desse encontro estava a Eucaristia. É fundamental entendermos que, apenas um ano antes do milagre de Benningen, em 1215, o Quarto Concílio de Latrão havia definido dogmaticamente a doutrina da transubstanciação. Para o fiel comum, isso não era uma discussão acadêmica entre teólogos em Roma, mas uma certeza reconfortante. No momento em que o sacerdote pronunciava as palavras da consagração, o pão deixava de ser apenas alimento para o corpo e tornava-se, em substância, o próprio corpo de Cristo. Esse pão sagrado era visto como o ponto de união absoluto entre o Criador e a criatura, uma âncora de segurança em um mundo incerto. O temor reverencial que cercava a hóstia era imenso. Tocar nela, sem autorização, ou tratá-la com desdém, era considerado um crime que ecoava não apenas nas leis dos homens, mas nas leis do universo. Na vida cotidiana da Idade Média, a hóstia consagrada era o sol em torno do qual girava a existência social. Ela validava juramentos, trazia conforto aos moribundos e era o símbolo máximo da paz comunitária. Roubar tal objeto, como o ladrão de Benningen fizera, era mais do que um furto simples. Era uma tentativa de capturar o poder divino para benefício próprio. Naquela época, circulavam histórias de hóstias usadas como amuletos para curar animais ou proteger casas contra o fogo, distorções da fé que mostravam o quão profundamente o povo acreditava na presença real de Deus naquele pequeno pedaço de pão. O ladrão sacrílego, imerso nesse caldo de superstição e desespero, buscava talvez uma forma de controle sobre seu destino sofrido, sem perceber que estava profanando o que a comunidade tinha de mais caro. Além disso, a região da Baviera já possuía uma sensibilidade aguçada para o milagroso. Outros relatos de manifestações eucarísticas e relíquias sagradas pontuavam a geografia alemã, criando um terreno espiritual fértil onde o extraordinário era sempre esperado, embora temido. Esses antecedentes históricos criavam uma expectativa constante de que o céu poderia intervir nos assuntos humanos a qualquer momento para corrigir um erro ou recompensar uma devoção. Benningen, com seus campos ondulados e sua gente humilde, estava prestes a ser o palco de uma dessas intervenções drásticas. Enquanto o ladrão se afastava da igreja com o objeto roubado, ele carregava o peso de uma teologia milenar e a expectativa de um império que via no sagrado a sua única razão de ser. O tempo parecia parar agora ali totalmente. O momento em que a mão do ladrão se estendeu para profanar o tabernáculo foi o instante em que o silêncio de Benningen tornou-se sufocante. Não era um criminoso comum, movido pela cobiça de metais preciosos, mas um homem atormentado por uma necessidade visceral de proteção que a sua lógica distorcida acreditava poder extrair da hóstia consagrada. Naquela penumbra da igreja paroquial, no silêncio gélido daquela noite de 1216, o crime sacrílego foi executado com mãos trêmulas. Ao tocar na pequena partícula, ele não sentiu apenas a textura do trigo,
mas o peso esmagador de um ato que desafiava tanto as leis da terra quanto as do firmamento. Para aquele camponês anônimo, o objeto roubado era um fragmento do divino que ele pretendia manter sob seu controle absoluto. As motivações que levaram a tal ato mergulhavam profundamente nas superstições rurais da Idade Média. Frequentemente, a fé oficial era mesclada com crenças populares sobre magia branca, onde objetos sagrados eram vistos como talismãs potentes. Na mente daquele homem desesperado, possuir a hóstia poderia garantir colheitas fartas, proteção contra doenças, ou até mesmo um escudo contra os espíritos malignos que vagavam pelas florestas. Ele agia sob o impulso de um desejo egoísta de manipular o sagrado para fins terrenos. Para ele, aquele pequeno círculo branco não era apenas o corpo de Cristo para a adoração comunitária, mas a chave secreta para uma segurança que buscava desesperadamente. Entretanto, assim que a hóstia foi removida de seu lugar de direito, o êxtase da posse deu lugar a um pânico gélido e paralisante. A fuga da igreja não foi um triunfo, mas uma retirada desesperada através dos becos escuros de Benningen, onde cada estalo de galho soava como uma trombeta de julgamento. O ladrão sentia o objeto queimar em suas mãos, não por calor físico, mas pela consciência aguda de que havia cruzado uma fronteira proibida. O silêncio da noite bávara, que antes parecia seu aliado, transformou-se em um juiz onipresente. Ele corria em direção aos limites da aldeia, onde a ordem dos homens terminava e o mistério da floresta começava, buscando um lugar onde pudesse ocultar sua culpa. A floresta, com seus carvalhos e neblinas, acolheu o fugitivo em suas sombras. Foi ali, em um recanto que parecia esquecido pelo tempo, que ele encontrou um carvalho antigo com uma fenda profunda em seu tronco, uma cavidade oca que parecia uma ferida na própria natureza. Em um gesto que oscilava entre a reverência supersticiosa e o terror absoluto, ele depositou a hóstia no interior da árvore. Ele acreditava que, escondendo-a no coração da madeira, poderia retornar quando a busca cessasse para finalmente utilizar o seu tesouro. Contudo, ao retirar as mãos da cavidade, uma sensação de vazio espiritual o atingiu com violência. O objeto estava oculto aos olhos dos vizinhos, mas a sua presença continuava a pulsar no âmago de sua consciência. O retorno do ladrão à rotina da aldeia foi marcado por um tormento invisível. Enquanto isso, o desaparecimento do pão sagrado começou a ser notado pelo clero e pelo povo, gerando uma onda de choque que percorreu Benningen. O altar vazio era como uma luz que se apaga de repente. Uma ferida aberta na alma da comunidade. Um vácuo que atraía tristeza e confusão. Enquanto os habitantes se mobilizavam em oração e busca, o objeto roubado permanecia no ventre do carvalho, silencioso, porém agindo sobre a realidade ao seu redor. A natureza na clareira parecia ter reconhecido o que o homem tentava esconder. O ar mudou. A luz parecia incidir de forma diferente sobre o tronco da árvore, e o silêncio da hóstia escondida começou a ecoar na mente do culpado. O remorso tornou-se a sombra do ladrão. Ele já não conseguia encarar o altar ou os vizinhos sem sentir o peso do segredo em seu rosto. O crime, que deveria trazer segurança, transformou sua vida em medo constante. Ele percebeu que o que estava guardado naquele carvalho não era apenas pão, mas uma força viva que recusava as sombras. O sacrilégio era insuportável, enquanto sinais sobrenaturais começavam a surgir na floresta, preparando o terreno para um reencontro histórico que ninguém em Benningen jamais poderia esquecer, provando que o sagrado não pode ser contido por fendas de madeira ou pelo medo humano. A natureza ao redor da pequena aldeia de Benningen parecia ter desenvolvido uma consciência própria após o ato sacrílego ocorrido em 1216. Os dias que se seguiram ao furto não foram comuns. Um silêncio denso e quase palpável desceu sobre a floresta de carvalhos que circundava a comunidade. Os primeiros sinais de que algo extraordinário estava ocorrendo vieram dos relatos dos pastores e camponeses que frequentavam as orlas daquela mata fechada. Eles descreviam comportamentos anômalos nos animais, criaturas que, na sua simplicidade instintiva, pareciam reconhecer a presença do Criador onde o homem havia tentado escondê-lo.
Cavalos que antes trotavam vigorosamente subitamente estancavam diante de um carvalho específico, dobrando os joelhos, em uma reverência silenciosa que deixava os seus donos perplexos. Os cães de caça, conhecidos pela sua agitação, silenciavam seus latidos e baixavam as cabeças ao se aproximarem daquela área, recusando-se a avançar, como se estivessem diante de um território sagrado e intransponível. Além do comportamento animal, começaram a circular rumores sobre uma luz misteriosa que emanava do coração da floresta durante as horas mais profundas da noite bávara. Não era o brilho oscilante de uma tocha comum ou o clarão destrutivo de um incêndio, mas uma luminescência constante, pálida e sobrenatural, que envolvia o tronco de uma árvore oca. Aquela luz, que parecia brotar da própria essência da madeira, assemelhava-se ao brilho das estrelas mais distantes, desafiando a opacidade da casca rugosa do carvalho antigo. A árvore, que outrora servira de esconderijo para a vergonha do ladrão, transformava-se agora em um tabernáculo natural, protegendo em seu ventre o que o mundo material não conseguia compreender. O fenômeno luminoso era acompanhado por um perfume suave e floral que flutuava no ar frio, contrastando com o cheiro de terra e musgo característico da região. Movidos por esses sinais inegáveis, os habitantes de Benningen decidiram finalmente investigar o local exato desses fenômenos. Quando se aproximaram do carvalho mencionado nos relatos, o ar ao redor parecia vibrar com uma energia diferente, carregada de uma paz que não pertencia a este mundo. Ao olharem para dentro da fenda escura do tronco, o choque foi imediato e avassalador para todos os presentes. Eles não encontraram apenas um pão seco. O que seus olhos contemplaram foi um fenômeno que desafiava as leis da natureza. A hóstia consagrada estava ali, mas não estava mais sozinha na sua brancura original. Sobre a sua superfície, pulsava o que os documentos históricos chamariam de Heiliges Blut, o sangue sagrado. Gotas de sangue vivo e fresco manchavam a partícula, como se a madeira tivesse se tornado um altar onde a vida divina se manifestava de forma real e irrevogável. A visão daquele sangue provocou um clamor que ecoou por toda a região. O terror inicial de ter o sagrado profanado transformou-se instantaneamente em uma exultação espiritual sem precedentes. As pessoas caíam de joelhos na terra úmida, chorando e rezando em um misto de arrependimento comunitário e gratidão profunda. O milagre era uma resposta direta ao pecado. Onde o homem colocara a escuridão do furto, Deus colocara a luz da vida. A notícia espalhou-se com a velocidade de um raio pelas aldeias vizinhas, e as autoridades eclesiásticas foram convocadas às pressas para testemunhar o que parecia impossível aos olhos humanos daquela época medieval. Os bispos, ao chegarem, encontraram uma multidão em vigília, protegendo o local com um respeito que o ladrão jamais imaginou provocar. O transporte da relíquia de volta para a igreja de Benningen transformou-se em uma procissão triunfal. Não era apenas um retorno, mas uma marcha de glória que uniu a aldeia em um só coração. O povo formou uma fileira interminável, carregando velas cujas chamas desafiavam o vento, enquanto cânticos de louvor ressoavam entre as colinas e vales. As mãos que seguravam as tochas tremiam de emoção pura. A hóstia, agora visivelmente ensanguentada, foi levada com uma reverência que superava qualquer protocolo terreno, marcando o início de uma nova era para a comunidade. Benningen já não era apenas uma vila agrícola. Ela havia se tornado o berço de um milagre que se recusava a permanecer oculto, sangrando amor e mistério diante de um povo que agora via o invisível tornado carne e sangue em uma união perfeita entre o céu e a terra bávara. O retorno sagrado selou o destino daquela localidade para sempre. A chegada da hóstia ensanguentada à igreja de Benningen não encerrou o mistério, mas deu início a um período rigoroso de escrutínio. Na Idade Média, a igreja não aceitava milagres sem investigação exaustiva, temendo fraudes que pudessem desviar a fé. Assim que o clamor se acalmou, autoridades enviaram relatórios urgentes. Bispos foram convocados para analisar o fenômeno do sangue sagrado que pulsava na partícula recuperada. Estes investigadores não apenas observaram a relíquia,
Interrogaram cada testemunha ocular, buscando descartar explicações naturais para a coloração da hóstia. Eles examinaram a textura do sangue, a integridade da partícula e a veracidade dos relatos. O ladrão sacrílego, cujo remorso o levou à confissão, foi uma peça fundamental, pois detalhou as condições em que o objeto sagrado fora deixado à mercê dos elementos. A conclusão dos bispos foi unânime. O ocorrido em Benningen era um sinal divino incontestável. Com a validação, a igreja paroquial tornou-se insuficiente para a magnitude do evento. A necessidade de proteger a relíquia e acolher peregrinos levou à construção da Capela do Sangue Sagrado. Este santuário foi um monumento à fé de uma comunidade que vira o impossível manifestar-se. A arquitetura foi desenhada para destacar o tabernáculo, criando um espaço de adoração que transformou a paisagem espiritual da vila. Benningen, antes focada na agricultura, passou a girar em torno da preservação desse tesouro. Historicamente, este milagre encontra paralelos com outros eventos, como o famoso Milagre de Bolsena. No entanto, o relato bávaro possui uma identidade única, marcada pela conexão com a natureza. A integração de Benningen no mapa dos milagres europeus foi consolidada por documentação histórica. Registros de indulgências concedidas a peregrinos, bem como crônicas de visitas episcopais, atestam a importância que a Igreja atribuía ao sangue sagrado. Tais documentos não eram meras formalidades. Eles serviam como um escudo para a tradição, garantindo que a história fosse transmitida com precisão. O impacto cultural em Benningen foi duradouro. A identidade da vila fundiu-se com a hóstia. As festividades e a disposição das ruas começaram a refletir o evento de 1216. O milagre moldou o caráter dos habitantes, instilando um senso de responsabilidade como guardiões de um mistério. A presença da relíquia inspirou artistas a retratarem a cena do carvalho e da luz divina. A economia local também se transformou, com infraestrutura para receber viajantes em busca de bênçãos. Ao longo dos séculos, Benningen tornou-se um farol, onde a teologia era uma realidade tangível. O milagre não foi um evento isolado, mas uma semente que se transformou em devoção, enraizando-se na alma alemã. A cada geração, novos peregrinos chegavam testemunhando que o sagrado permanecia vivo naquele pequeno pedaço de pão e sangue. A proteção da relíquia exigia vigilância constante. O povo sabia que carregava uma herança celestial. Assim, a Capela do Sangue Sagrado firmou-se como o coração pulsante da região, onde o tempo parecia curvar-se diante do eterno. As autoridades continuavam a documentar graças alcançadas, fortalecendo a fama do santuário. A pequena Benningen havia superado suas origens humildes. O sangue na hóstia não escurecia com o passar dos anos, mantendo o frescor que desafiava a biologia. Cientistas posteriores olhariam para esses relatos com curiosidade, mas para o fiel medieval, a explicação estava na presença real de Cristo. A ligação entre o altar e o carvalho era relembrada em cada missa. A devoção tornou-se uma âncora em tempos de crise. Quando as colheitas falhavam, o povo corria para a capela. Quando doenças ameaçavam as famílias, o sangue sagrado era invocado. Essa relação simbiótica entre o divino e o cotidiano definiu a Baviera daquela época. Benningen não era mais um lugar comum no mapa, mas solo sagrado. A relíquia, protegida por muros fortes e corações fervorosos, estava preparada para enfrentar as tempestades da história que ainda viriam. As gerações futuras herdariam não apenas o objeto, mas a responsabilidade de proteger este mistério contra o esquecimento e a descrença. A luz que brilhara no carvalho em 1216 continuava a arder, metaforicamente, no altar da festa da vida. As tormentas dos séculos seguintes colocaram à prova a resiliência daquela pequena aldeia e de seu tesouro espiritual. Quando a reforma protestante varreu as terras germânicas, dividindo reinos e convicções, a Baviera permaneceu como um baluarte do catolicismo, e o sangue sagrado de Benningen serviu como um símbolo de resistência doutrinária. A presença real de Cristo na Eucaristia, o próprio cerne da discórdia teológica daquela era, encontrava ali uma prova física que muitos se recusavam a abandonar.
Durante a terrível Guerra dos 30 Anos, quando exércitos cruzavam as fronteiras e pilhavam impiedosamente os vilarejos bávaros, a relíquia foi ocultada por mãos zelosas e corajosas. Ela foi protegida em porões escuros e esconderijos rurais improvisados, longe dos olhos de saqueadores e profanadores. Nem as ambições expansionistas de Napoleão, nem o caos devastador das duas grandes guerras mundiais conseguiram apagar a chama que se acendera em 1216. Em cada período de escuridão histórica, o povo de Benningen via na hóstia ensanguentada um lembrete constante de que a vida e a esperança eram indestrutíveis sob a guarda divina. Hoje, ao caminhar pelas ruas tranquilas e organizadas de Benningen, o visitante ainda sente o peso solene dessa história milenar que moldou a alma local. A relíquia do sangue sagrado não é apenas uma peça de museu para turistas curiosos, mas o coração pulsante da paróquia local. Conservada em um relicário ricamente adornado, que reflete a devoção artística de inúmeras gerações de artesãos, a hóstia permanece como um objeto de profunda e silenciosa veneração. O silêncio dentro da igreja paroquial é carregado de uma energia que parece transcender o tempo linear. Ali, o homem moderno, habituado ao frenesi tecnológico e à busca por gratificação instantânea, é convidado a parar e respirar. Observar aquela pequena partícula avermelhada é confrontar-se diretamente com um mistério que a biologia e a química tentaram por vezes dissecar, mas que a fé prefere simplesmente abraçar como um dom. A preservação física da relíquia através de 8 séculos de flutuações climáticas intensas e transformações sociais profundas é, por si só, um milagre de continuidade que desafia a obsolescência programada do nosso mundo contemporâneo. Refletir sobre o milagre de Benningen no século XXI exige uma disposição especial para olhar além do que é puramente material e mensurável. O que esse evento diz ao homem contemporâneo, cercado de certezas científicas e algoritmos? Ele nos recorda que o sagrado não é algo distante ou etéreo, mas algo que pode se manifestar nas fendas de um carvalho velho ou no remorso de um homem pecador e desesperado. O milagre é uma interrupção deliberada na lógica fria da matéria, sugerindo que existe uma dimensão invisível que sustenta e dá significado à realidade visível. Em uma era marcada pelo ceticismo absoluto, o sangue sagrado de Benningen permanece como um ponto de interrogação persistente que incomoda e fascina mentes inquisitivas, provando que o anseio humano pelo divino é uma constante universal. É a ponte espiritual entre o camponês medieval e o engenheiro moderno. Ambos unidos pela mesma perplexidade diante do que escapa aos sentidos comuns. Um detalhe fascinante que sobrevive até os nossos dias é a celebração anual do sangue sagrado, que atrai peregrinos de toda a Europa. Mesmo após 8 séculos, a procissão solene percorre o vilarejo com uma pompa reverente que remete diretamente às suas origens medievais. Um fato pouco conhecido é que, em certas ocasiões históricas de grande necessidade, seca ou calamidade pública, a relíquia era levada aos campos para abençoar as colheitas, perpetuando a crença de que o sangue de Cristo é a verdadeira seiva que nutre a terra e a alma dos fiéis. Essa conexão profunda entre a fertilidade do solo bávaro e a presença eucarística criou uma cultura única, onde o trabalho e a oração não estão separados. A jornada de 1216 termina em um testemunho de fé e redenção. O milagre de Benningen é eterno. Reflita sobre o sagrado, comente sua opinião abaixo e inscreva-se para mais mistérios históricos fascinantes. Amém.